A paz de Cristo a todos. Irmãos, não é porque nós somos cristãos, não é porque nós temos o Espírito Santo de Deus, não é porque nós oramos, não é porque nós jejuamos, não é porque nós buscamos a presença de Deus constantemente, porque é isso que um cristão verdadeiro faz, busca a presença de Deus constantemente, que nós vamos brincar com o pecado, que nós vamos brincar com a nossa natureza. Não podemos esquecer que a nossa natureza ela é caída, ela é inclinada ao pecado, ela é inclinada às coisas falhas, ela é inclinada à corrupção do mundo. A nossa natureza é terrível, é o velho homem, como chamava o apóstolo Paulo, e nós não podemos brincar com o velho homem, porque nós estamos sujeitos a escorregar e a cairmos em abismos profundos. Poderemos ser resgatados de lá, poderemos. De fato, Deus sempre procurará resgatar os seus filhos que caem em pecado, que caem nos abismos profundos das trevas. Todos nós já passamos por isso. E se passarmos mais uma vez e mais, Deus vai nos resgatar. Porém, a cada queda, nós vamos nos machucando cada vez mais. Marcas profundas, cicatrizes bem agudas vão sendo deixadas em nossa alma, no nosso emocional, no nosso espírito, talvez até no nosso corpo físico. Então nós não podemos brincar com o pecado. Mais uma vez, não é porque nós temos o Espírito Santo de Deus que nós vamos dar uma sanção, brincar com o pecado. Então, tem uma palavra aqui em Mateus capítulo 26, no versículo, eu vou ler dois versículos, os versículos 40 e 41, antes de continuar falando sobre o porquê do título Jesus no Bordel, onde vou estar contando para vocês uma história, um fato que aconteceu mesmo, de verdade, se é fato aconteceu, logicamente, e que demonstra como testemunho para mim e para você, o quanto nós temos que tomar cuidado, o quanto que eu e você temos que ter zelo com relação à nossa vida espiritual. Bom, mas aqui em Mateus capítulo 26, versículo 40 em diante, fala assim: E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Essa passagem aqui trata daquele episódio onde Jesus estava no Getsemane, estava com Pedro, Tiago e João, estava com o restante dos seus discípulos, embora mais próximo dele estava apenas os três, Pedro, Tiago e João, e ele disse para os seus discípulos: Irei adiante para orar, enquanto vocês fiquem aqui vigiando. Qual era o papel, qual era a função daqueles discípulos? Que eles ficassem em oração. O mestre haveria de passar grande provação, haveria de passar grande tribulação, tanto no seu corpo quanto na sua alma e no seu espírito, na mão de homens perversos. Haveria de enfrentar uma terrível crucificação. Então, ele estava se preparando espiritualmente para aquilo que ele haveria de passar. Então, Jesus se distanciou um pouco daqueles três discípulos e se entregou de coração a comunhão com seu Pai, buscando forças para aquele momento que estava prestes a acontecer com ele. E quando ele volta, encontra os seus discípulos, Pedro, Tiago e João, dormindo. Estavam dormindo, sono profundo. E Jesus os acorda e os repreende, dizendo: Será que nem uma hora pudestes vigiar comigo? Eles estavam adormecidos. Esta lição aqui, bíblica, nos mostra o quanto nós, se não vigiarmos, podemos também adormecer no nosso espírito e ficarmos bastante despertos em nossa carne para as coisas do mundo, se nós não tivermos uma vigilância constante em nós. As situações do mundo ao nosso redor, as situações ao nosso redor têm uma tendência de nos fazer adormecer. Tem uma tendência de fazer com que nós venhamos adormecer na preguiça, no comodismo. Tem uma tendência a nos fazer adormecer em nosso relaxamento espiritual quando deveríamos estar vigilantes. Tudo neste mundo provoca uma espécie de dormência emocional e espiritual em nós, e nós temos que vigiar quanto a isso. Mas não são somente as coisas corrompidas do mundo. Há coisas também que aparentemente são boas para nós, como lazer, como passeios, como assistir a filmes, que são coisas boas e bem dosadas, não tem mal nenhum para nós. O problema é que nós podemos passar a trocar as coisas de real valor, que tem real valor para o nosso espírito, em função desses divertimentos, em função
de lazeres tais como estes que acabei de falar. Existe também a sensualidade, que nos faz adormecer na carne. Nos faz adormecer na carne, não no espírito, quanto às coisas do Espírito de Deus, fazendo com que sejam intensificados os desejos carnais. Enquanto isso, nós vamos adormecendo quanto às coisas de Deus, até que nosso coração seja completamente endurecido. No caso dos apóstolos que estavam com Cristo, eles adormeceram pela tristeza do momento que haveriam de passar, adormeceram de cansaço, adormeceram de aflição. Quando nós estamos muito tristes em espírito, nós muitas vezes nos fechamos em nosso quarto e procuramos dormir. É uma inclinação natural do nosso corpo. Também funciona como uma espécie de proteção cerebral. Já foi provado isso pela medicina, para que nós não venhamos entrar em colapso. É como se fosse um gatilho de proteção do nosso corpo físico, para que nós não venhamos entrar em colapso mental. Bom, não sou médico, não entendo dessas coisas, estou apenas aqui reproduzindo aquilo que já li em determinadas revistas a respeito de alguns artigos sobre medicina. Mas o fato é que os discípulos adormeceram diante daquela situação, e nós temos que tomar cuidado também para não adormecermos diante daquilo que nos rodeia, porque muitas coisas nos fazem adormecer. Agora vem a história que sirva como testemunho, servirá de fato como testemunho para mim e para você. Um jovem, isso é fato, viu? Aconteceu mesmo. Um jovem, ele sempre ia à igreja e tanto no trajeto da casa dele até a igreja, quanto da igreja para casa, ele tinha que passar em frente a um bordel, em frente a uma boate. Então, as moças sempre ficavam ali fora chamando, procurando tentá-lo a entrar dentro daquele bordel. Vocês já sabem para quê. E ele ignorava aqueles apelos daquelas moças e continuava no seu trajeto para a igreja. Ele continuava o seu percurso, ele continuava firme no seu propósito. Ele era um cristão verdadeiro, era um cristão firme na presença do Senhor, era um cristão que orava, era um cristão que buscava a presença do Senhor. Então ele ignorava sempre os apelos daquelas moças. Toda vez que ele ia para a casa de Deus cultuar ao Senhor, aquelas moças o provocavam e não o provocavam pouco, o provocavam bastante. Mas ele sempre resistente, ele nunca cedia às tentações. Mas um pensamento lhe passou pela cabeça. Eu vou jejuar. Eu vou fazer um propósito de oração e jejum e vou entrar dentro desse bordel. Vou levar Jesus para dentro deste bordel. Vou pregar a palavra de Deus dentro deste bordel. Vou levar essas almas a Cristo, ou pelo menos tentarei fazer isso. E então ele começou um longo processo de jejum e oração, com aquela finalidade de entrar naquele bordel, de levar Jesus para aquele bordel, de levar Jesus para aquelas moças, de levar Jesus a todas as pessoas que estivessem lá dentro. Ele já estava se imaginando pregando com toda a ousadia dentro daquele bordel, falando de Jesus Cristo abertamente, sem medo, sem timidez alguma. Mas, durante o período de jejum, ele insistia nas suas orações com o Senhor. Senhor, posso entrar neste bordel? Porque essa é uma atitude sábia, nós sempre questionarmos ao Senhor antes de empreendermos qualquer tentativa na nossa vida, tentativas principalmente perigosas, nós temos que perguntar ao Senhor. E ele foi sábio nesse ponto. Então ele sempre questionava ao Senhor, Senhor, eu posso adentrar neste bordel, naquele bordel? Eu quero entrar lá, Senhor, eu quero ganhar almas. E ele estava de fato sendo sincero, ele estava sendo verdadeiro, era uma pessoa de caráter. Ele não estava com segundas intenções ao entrar naquele lugar. Ele verdadeiramente estava preocupado com aquelas almas perdidas naquele bordel. Ele queria de fato levar Jesus para lá. Então, o Espírito Santo de Deus respondeu algo para aquele jovem que serve para mim e serve para você que está me escutando. Não somente com relação às tentações sexuais, tá? Isso vale para todos os outros tipos de tentações, porque tentação, quando se fala em tentação, a primeira coisa que vem à cabeça das pessoas são tentações sexuais. As tentações não se resumem apenas ao sexo. Nós somos tentados a odiar, somos tentados a invejar, somos tentados a falar mal das pessoas. As tentações são múltiplas na nossa vida. Lembre-se, nós estamos rodeados de coisas que querem adormecer o nosso espírito para que a nossa carne venha despertar e despertar com força. Sabe qual foi a resposta do Espírito Santo para aquele jovem?
Você entrar naquele bordel não é o problema. O problema é você conseguir sair de lá. Olha que resposta, olha que sabedoria do nosso Deus. E aquele jovem entendeu perfeitamente a resposta do Espírito Santo de Deus, cancelou a sua consagração e esqueceu aquele assunto e continuou passando em frente ao bordel, porque ele precisava ir para a casa de Deus, comungar, cultuar a Deus, mas esqueceu aquela questão, deixou a questão na mão do Senhor Deus. O que o Espírito Santo quis dizer para aquele jovem, eu creio que você já compreendeu, que entrar lá, ele poderia até entrar. O difícil era ele conseguir sair, porque ele não conhecia a si mesmo, mas o Espírito Santo de Deus conhecia não somente a ele, como conhece a você e a mim. Ele conhece o nível da nossa fortaleza ou fraqueza. Ele nos conhece por dentro e por fora. Ele sabe até onde nós podemos resistir, o que podemos resistir. Então, é válido entrarmos em um bordel para pregarmos? Desde que tenhamos tanto consciência plena do nosso estado espiritual, quanto principalmente da permissão de Deus. Porque muitas vezes nós pensamos ou acreditamos que nos conhecemos, quando na verdade nós não nos conhecemos. E isso vale para todos os outros ângulos da vida também, como eu já falei para vocês. Conheci um rapaz também, que ele saiu da boca de fumo e depois, ao se converter, queria voltar lá e passar a noite pregando para aquelas pessoas. Imagina! No caso desse rapaz, que foi da nossa igreja, ele foi de fato pregar na boca de fumo. Eu o orientei a não fazer isso. Não estava preparado, não era a hora, não poderia ir sozinho. Mas ele foi, ele insistiu e foi. Não preciso nem dizer que ele se perdeu e encontra-se perdido até hoje nas drogas, voltou para as drogas. Ele até mudou da cidade onde eu moro. Então veja a situação. Temos que pregar em todos os lugares, até dentro de casas de prostituição, temos. Mas temos também que saber se estamos preparados para isso. Não podemos ir sozinhos. Nós temos que saber, principalmente da parte de Deus, se é permitido a nós entrar nestes lugares, porque podemos entrar e não conseguir sair por cairmos em tentação. Então, que nós venhamos vigiar, como Jesus Cristo falou e nos ensinou. O Espírito está pronto, ou seja, está disposto a fazer a vontade de Deus. Mas temos que vigiar porque a carne é fraca. Que Jesus te abençoe.